Bom dia, pessoal. Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui para mais um dia de leitura, né? Estou muito grata a Deus por mais um dia que Ele me concede acordar, que Ele nos concede acordar. Com certeza tem mais pessoas, né, que estão vendo esse áudio, esse vídeo, que está acordado. Então, vamos agora ler. Nós começamos ontem no livro de Deuteronômio e lemos até o versículo 25 do capítulo 1, né? Não andamos muito porque eu li toda a análise do livro, li todo o esboço, né? Para a gente poder ter uma visão mais geral, né? Muito bom, eu gosto muito de antes de começar o livro, realmente ler essas análises, porque nos dá uma visão macro, né? De todo o livro. Muito bom. Então, agora nós vamos ler o versículo 25, que o título é O Relatório dos Espias Recebido com incredulidade. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Aleluia. Então, aqui mostrando o cuidado de Deus, né? Vamos ler os comentários desses versículos. Diz assim: o versículo 25, né? É terra boa que nos dá o Senhor. O fato de que a terra era uma dádiva de Deus permeia o livro inteiro e é parte essencial de sua mensagem. Respeita-se-ão, todavia, as antigas fronteiras e a santidade do lugar, mas não serão esquecidas as promessas da vitória, as bênçãos e mesmo avisos de vários gêneros. Versículo 28, maior e mais alto. Os inimigos do povo de Deus eram poderosos. Efésios 6:12. Mas Deus não quer que seu povo lute contra o inimigo apenas, com suas próprias forças, fortificadas até aos céus. Escavações recentes vieram demonstrar que na Palestina muitas eram as cidades anteriores ao período mosaico, fortificadas com altas muralhas, às quais dava acesso uma única entrada construída em declive. Então, aqui está falando que os inimigos de Deus eram muito poderosos, né? Mas quem ia à frente era um mais poderoso ainda, né? Nosso Deus, muito mais poderoso do que qualquer povo. Efésios 6:12. Vamos ler o que diz Efésios 6:12. Efésios 6:12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, está falando sobre os inimigos de Deus, né? Que aqui a gente leu exatamente isso, que
o fato de que a terra era uma dádiva, não, os inimigos do povo de Deus eram poderosos, né? Aí 6:12, conforme 6:12, mas Deus não quer que seu povo lute contra o inimigo apenas, né? Porque nossa luta não é contra o sangue, né? Como acabamos de ler, apenas com suas próprias forças, né? Lutar com as forças que Deus nos dá, no Espírito Santo de Deus. O versículo 34, ele fala sobre o castigo de Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto preservou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu ali não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará de Israel, que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal. Esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vos virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, aqui foi falando sobre o castigo de Deus, né? Aquela geração não entrou na terra da promessa, né? Porque foi uma geração que realmente desobedeceu a Deus o tempo todo, né? E a gente, se a gente for fazer analogia com a gente não é diferente, né? A gente não é diferente, a gente realmente tem hora que a gente começa a ficar desobediente, a não fazer realmente o que Deus quer que a gente faça, né? Então, assim, também parecemos muito com aquele povo. O versículo 34, 37, ele fala assim: contra mim se indignou. Os juízes de Deus são imparciais. O incidente é mencionado aqui porque suas consequências foram a exclusão de Moisés de Canaã, juntamente com a expulsão da geração mais antiga. Josué, versículo 38, Josué entrará. No anúncio do julgamento houve também a manifestação da misericórdia de Deus. Caleb e Josué haveriam de ser poupados, como também toda a segunda geração de Israel. Não vos ouviu. O Senhor não aceita nem atende os que se aproximam dele na incredulidade. Aqui já vai para 45, a gente não leu ainda. O povo derrotado em Ormã, que é o capítulo 45, que eu ia ler. O versículo 45. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerárias em subir a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Ormã. Tornaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros, assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Agora sim, o versículo 35, não nos ouviu, né? O Senhor não aceita nem atende os que se aproximam dele na incredulidade. Isso que estava lendo anteriormente. Porque tem pessoas que não têm Deus como Senhor e Salvador e querem que Deus os ouça, né? Então, assim, ele não ouvirá, como está escrito na palavra de Deus. Muitos dias. As tristes consequências
da incredulidade 40 anos no deserto, quando poderiam ter chegado ao seu destino em 11 dias. 11 dias. E peregrinaram por 40 anos. Olha só a diferença, gente. 40 anos e 11 dias. Olha só a diferença, muito grande. Pecados graves que devem ser evitados, né? Primeiro, a desobediência e a rebeldia contra Deus. Acusar a Deus de ter errado, né? 2, acusar a Deus de ter errado. 3, a incredulidade, né? Então, a desobediência, acusar a Deus de ter errado e a incredulidade. São 3 coisas realmente que são graves e podem ser evitados, né? Característica do servo fiel de Deus. Quais são as características do servo fiel de Deus, né? Aqui vai falar. 1. Desejo de ver o povo experimentar as bênçãos de Deus. A gente tem esse desejo, né? Que é maravilhoso experimentar. 2. Cuidado para que todos sejam tratados com equidade, né? Por igual, né? 3. Confiança que o Senhor suprirá as necessidades do povo. 4. Franqueza ao apresentar ao povo os pecados destes. E pecados que levam à derrota certa. Confissão sem arrependimento autêntico. 2. Presunção sobre o disfarce de zelo. E 3. Esforço sem auxílio divino. Você se esforçar, fazer sem a aprovação de Deus, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ir realmente colocando nas mãos de Deus para que Ele venha abençoar, para que a gente possa prosperar, verdade? Aleluia, glória a Deus. Então, agora nós vamos entrar para o capítulo 2. O comentário é: Moisés prossegue em seu retrospecto histórico, abrangendo os acontecimentos desde que Israel partira de Cádiz até a sua vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então, nós entendemos já que o livro de Deuteronômio, ele é uma retrospectiva, né? Escrita de uma forma que bem diferente. Por isso que algumas pessoas acham que não foi Moisés que escreveu, né? Mas é bem interessante a leitura. Eu estou gostando muito, ele falando de uma forma bem interessante. Essa retrospectiva, falando novamente, né, do que aconteceu. Muito, muito boa. Então, é assim que começa o capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zered. A jornada de Cádiz até Zered. Depois viramos-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. Mas aqui está bem claro, né? Que é Moisés que escreveu, que está falando como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habita em Seir. E eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da vossa terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou com toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramos-nos
viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com ele em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os Anaquins, e os moabitas lhe chamavam Emins. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desposaram e os destruíram de diante de si e habitaram ao lugar dele, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passaram o ribeiro de Zerede. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Então aqui nós vemos que Deus realmente cumpre o que fala, né? Diz que as pessoas não entrariam, e elas realmente não entraram, né? O versículo 1, montanha de Seir. Os montes de Edom, dos quais o mais célebre era o Seir, estendiam-se ao sul e ao oriente do Mar Morto. O 4, vossos irmãos, Esaú, cujos descendentes eram os Edomitas, era irmão de Jacó, antepassado dos filhos de Israel. Ele sabe que andas, né? O verbo saber em hebraico, yadá, tem um sentido muito íntimo e muito ativo. É o conhecimento de perto, é acompanhar com amor um assunto ou uma pessoa, adentrando-se pessoalmente na matéria. A expressão aqui descrita quer dizer que Deus acompanhou o andar, a viagem dos israelitas, com a revelação dos seus cuidados, guiando-os, suprindo em suas necessidades e também disciplinando-os. Enfim, foi um verdadeiro pai para esse povo. Verso 9, Moabe. Os moabitas e amonitas descendiam de Ló. Gênesis 19, 37 e 38. Esses aparentados, juntamente com os edomitas, não podiam ser combatidos pelos israelitas, exceto em defesa própria. Versículo 10 a 12. Estes versículos, bem como 20 a 23, são observações parentéticas sobre a história antiga. Parentética, que é parecidas, né? O 13, o ribeiro de Zerede, assinala a fronteira entre Edom e Moabe no norte. Israel se desviou em direção do deserto moabita, aproximando-se assim da fronteira de Amon, que ficava a leste e a norte de Moabe. Versículo 14, 38 anos. Os 40 anos no deserto incluíam também o primeiro ano, desde a travessia do Mar Vermelho até a partida do Sinai, e o ano final gasto na conquista dos territórios a leste do rio Jordão. Agora a gente vai ler o versículo 16, que fala a travessia de Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens da guerra pela morte, do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molesteis, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns, e habitavam nela, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins.
Povo grande, numeroso e alto como os anaquins, o Senhor os destruiu diante dos amonitas. E estes, tendo desapontado, habitaram no lugar deles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em si, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os cafitorins, que saíram de Cafitor, destruíram os aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis que na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra passa, e possuí-la, e contende com ele em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e te angustiarão. Então, aqui, falando sobre a travessia de Ar e Arnon, né? Os versículos 20 diz assim: Refaíns, uma tribo antiga que vivia na Palestina antes da chegada dos Edomitas, Amonitas e Moabitas, que eram tribos descendentes de Abraão, que já se mencionava durante a permanência de Abraão na região do Mar Morto, em Gênesis 14, 5. Recebiam nomes diferentes em várias localidades, como Zuzins, Emins e Enaquins, e eram de estatura extraordinária. É possível que Refaim significasse super-homens. Enaquins pode ser interpretado por gigantes. A tradução de Emins pode ser seres que amedrontam. Os Uzins ou Zanzins têm um nome que talvez significasse murmuradores. Um dos reis desta raça se descreve em 3:1. Só um cumprimento milagroso das promessas feitas por Deus a Abraão poderia ter permitido que seus descendentes possuíssem o território dos gigantes, quando a descendência escolhida de Israel ainda estava na escravidão no Egito. O 24 diz: Seom. Esse rei governava desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Passa a possuí-la, Deus dissera a Abraão, muito antes que os israelitas passariam 400 anos em terra estrangeira. Durante este tempo, a iniquidade dos amorreus, habitantes de Canaã, deveria ter sido desenvolvido até alcançar seu potencial máximo. Chegará o tempo com a propagação dos amorreus para o outro lado do Jordão. Houve uma extensão correspondente do território que Israel herdaria por conquista. O Senhor, portanto, ordenou que Israel começasse a apossar-se da terra. O 25, o medo de ti. Quanto ao povo, ao novo passo para diante que Israel tomaria, o Senhor os encorajou especialmente, né? O Senhor deu realmente um encorajamento. Hoje começaria a meter terror e o medo de ti a esses povos. Então, o Senhor botou medo naquelas pessoas, né? Para poder os israelitas terem vitória. E agora no versículo 26, vamos ler sobre a vitória, né? Vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: a comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro água que beba, tão somente deixar-me passar a pé. Tão somente deixar-me passar a pé, não está perguntando. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não
nos quis deixar passar por sua terra. Porquanto o Senhor teu Deus endureceu o coração e seu espírito o fizera obstinado o seu coração para dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, passa a despossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou e o derrotamos, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada um destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proíba o Senhor nosso Deus. Então, aqui a vitória está escrito lá em Números 21, nós já lemos, né, essa história, essa vitória, mas ela está aqui de novo sendo reprisada, né? Os versículos 28 e 29. O rei Edom se recusara a deixar Israel atravessar o seu país. Mas quando os israelitas circundaram Edom, o povo da área evidentemente se dispôs a vender-lhes provisões. Ainda bem, né? Endureceu seu espírito. Versículo 30. A hostilidade de Seom, em número 21 e 23, fazia parte do propósito divino, mas isso não significa que haja qualquer incoerência entre a liberdade humana e a soberania de Deus, né? Deus é soberano sobre nós. Deus está acima de qualquer coisa, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. Quando algo não dá certo para nós, é porque Deus foi soberano sobre nossa vida, né? Às vezes a gente não consegue entender, mas Deus é soberano sobre tudo, né? Ele faz como quer, a quem quer. O versículo 33. Derrotamos a ele. Há notável paralelo entre a derrota de Seom e a de Faraó. Exatamente, porque também Faraó foi endurecido, né, o coração dele, no Êxodo. Ambos requeridos a prestar um favor a Israel. Ambos se recusaram por ter o Senhor endurecido seus corações. Ambos se mostraram hostis a Israel. Ambos foram derrotados porque o Senhor combateu em favor do seu povo. Mais uma vez, Deus mostrando que Ele é soberano, né? Ele endurece e Ele faz a pessoa também se prostrar diante dele, né? Relação de Deus com seu povo, visto no capítulo 2, né, 3. 1. Ele instrui. 2. Ele cuida de suas necessidades. 3. Ele os encoraja. 4. Ele manifesta seu poder em favor deles. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Ele é todo-poderoso e soberano sobre nossa vida, nossas vidas, né? Porque não só da minha vida Ele é soberano, mas da sua vida também. Então vamos ficar por aqui na leitura do Senhor, a palavra do Senhor. Amanhã nós voltaremos com o capítulo 3, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Então vamos orar nesse momento, agradecendo por mais um dia de leitura, por mais um dia da palavra, debruçado na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Amantíssimo Deus, querido Pai, Pai amado,
Nós sabemos que somos falhos, Senhor Deus, somos desobedientes muitas vezes, Pai. Não fazemos a Tua vontade quando conhecemos ela, Pai. O Senhor nos mostra o tempo todo, o Senhor nos ademoesta, o Senhor nos disciplina, e muitas vezes nós estamos ali ainda fazendo o que não te agrada, Pai. Pai querido, te peço perdão pelos nossos pecados, Pai, pois sabemos que somos falhos, Senhor Deus. Toma conta, Senhor Deus, da nossa vida, que nós venhamos a ter, Senhor Deus, a consciência, né, que o Senhor nos dá com a palavra, com o conhecimento, que devemos te obedecer, devemos ser fiel a Ti, Pai. Abençoa nossas vidas, obrigada pela leitura da Tua palavra, que o Senhor possa colocar em nossos corações, Pai, as palavras lidas, e que possamos estar propagando, Pai, o Teu Evangelho a outras criaturas. Abençoa as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, que elas também possam ser tocadas por Ti e possam propagar o Teu Evangelho também, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Até amanhã. E antes de ir embora, quero pedir para você dar um like, né? Compartilhar o vídeo, para que a palavra de Deus seja disseminada. E também ativar o sininho. E se inscrever também no meu canal, né? Tá bom? Para que ele possa crescer. Um bom dia para vocês e fiquem com Deus.